Olá, gente. Uma ótima tarde a todos. É muito bom estar com vocês, podendo falar sobre medicina preventiva, dicas na área de saúde, dicas úteis, simples de ser aplicadas, que normalmente não interessa muito para várias instituições, aí para várias indústrias, porque além de simples, são baratas, não são patenteáveis, não gerariam lucro, né? Pelo contrário, diminuiria o lucro de vendas de uma série de medicamentos para uma grande gama de doenças. E esse é o nosso projeto Manual do Proprietário, que vai ao ar todas as terças-feiras aqui com vocês ao vivo, às 14 horas, trazendo novidades para que vocês possam estar implementando no seu dia a dia e, com isso, ganhando muito em termos de saúde e qualidade de vida. Existe um grande lema nesse trabalho aí, de uma década, o projeto Manual do Proprietário, que é: não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes. Grande parte das doenças degenerativas, mas grande parte mesmo delas, são ocasionadas por meia dúzia, entre aspas, de fatores que vêm agindo ao longo dos anos ou talvez décadas no nosso organismo para predispor com que esse corpo fique predisposto à manifestação e à evolução dessas doenças, e que normalmente a nossa medicina convencional não se atenta a essas situações, não cuida dessas situações. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de substâncias que eu indico sempre para tratar grande parte dessas condições. Quais são aqueles monstrinhos que eu falo, entre aspas, que estão atuando no nosso corpo durante décadas para gerar as doenças? Não é o estresse oxidativo, o excesso de radicais livres, inflamação crônica silenciosa, desidratação, desmodulação hormonal e aí vai? Então eu quero falar com vocês hoje sobre oxidação e a grande pergunta que fica é: existem evidências científicas para o uso diário de vitaminas e minerais? Por que eu quero falar disso hoje? Porque vocês sabem, e eu mesmo já trouxe aqui muitas vezes, inúmeras matérias falando que trabalho feito com uma vitamina isolada não melhorava, o resultado dos estudos mostravam que não melhoravam tais situações, pelo contrário, podia até piorar tais situações. Vocês lembram também, há uns anos atrás, aquela questão do trabalho hiper mal feito, mal bolado, que o ômega 3 podia aumentar a incidência de câncer de próstata, e assim vai. Vira e mexe, aparece uma notícia de um trabalho científico, entre aspas, realizado, muito mal realizado, que mostra que não é salutar a utilização de alguma vitamina isolada, como no caso, trabalhos feitos com vitamina A ou a provitamina A, que é o beta-caroteno, e que não melhorava e não diminuía a incidência de câncer de pulmão, pelo contrário, podia aumentar. E assim vai, toda chance, toda oportunidade que é encontrada, aparece um trabalho para tentar mistificar, desmascarar, né, o uso de substâncias naturais e importantíssimas como cofatores para uma série de reações no nosso organismo, que são as vitaminas e os minerais. Aliás, sem essas substâncias nós não subsistiríamos. Então, eu quero mostrar para vocês agora algumas outras evidências. Apesar que também esses trabalhos foram feitos com um pouco mais de critério científico, os que eu vou narrar para vocês agora, mas mesmo assim, não utilizando doses adequadas para cada participante e nem a associação de várias substâncias antioxidantes juntas, né? Então eu vou falando para vocês desses trabalhinhos e vou dizendo como eles deveriam ser feitos. Exatamente o que acontece na prática clínica de 30 anos minha e de inúmeros outros médicos no mundo que estudam realmente bioquímica médica, prática ortomolecular e sabem como intervir individualmente em cada paciente, né, com
as vitaminas e os minerais na dose adequada e na combinação adequada para cada caso. Mas olha só que interessante. Então, existem evidências científicas para o uso diário de um multivitamínico? Sim, em dezembro de 2013 foi publicada uma extensa revisão sobre o tema na revista médica americana Annals of Internal Medicine, uma revista de muito prestígio, pessoal. Uso de vitaminas e minerais na prevenção primária de doenças cardiovasculares e câncer. Uma atualização sistemática da revisão sobre evidências para a US Preventive Service Task Force, que é um grupo do governo americano que analisa a utilização e a dose adequada diária de utilização de vários suplementos. Então, esses autores desconsideraram os trabalhos em que apenas uma vitamina ou mineral fosse estudado e buscaram em toda a literatura médica aonde fosse usado um polivitamínico que tivesse sendo utilizado 3 vitaminas, né, e ou sais minerais juntos, de boa qualidade científica, ou seja, um estudo duplo cego, que uma parte do grupo toma realmente suplemento e a outra parte toma um comprimidinho de placebo, que não contém nada dentro, e também que contivesse um grande número de participantes para dar significância estatística ao trabalho. E foram encontrados 2 trabalhos que cumpriam esses altos níveis de exigência. Apesar de, como eu falei para vocês, ainda achar que as doses utilizadas foram pequenas, não foram adequadas individualmente para cada participante e também faltou associar muitas outras substâncias que nós utilizamos na prática clínica diária. Mas olha só que interessante. O primeiro grande trabalho que pesquisou essa questão foi um estudo que acompanhou nada mais, nada menos do que 12.741 franceses saudáveis por uma média de 7 anos e meio. Esse estudo é chamado de SU.VI.Max. Né? É um estudo que foi controlado com placebo, né, dos efeitos antioxidantes e minerais na saúde. Neste, os participantes foram divididos em 2 grupos. O primeiro recebeu diariamente um multivitamínico com 3 vitaminas antioxidantes e 2 minerais. O que era composto, o que esse grupo recebeu? Vitamina C, apenas 120 miligramas. Vitamina E, 30 unidades. Beta-caroteno, 6 miligramas. Selênio, 100 microgramas. Zinco, 20 miligramas. E o segundo grupo recebeu uma cápsula de placebo. E os principais achados positivos desse estudo foram: primeiro, redução de 37% da mortalidade geral em homens. 37% da mortalidade geral, por qualquer causa, em homens. Redução de 31% da incidência de câncer em homens. E redução de 23% da mortalidade geral em homens e mulheres. Olha que interessante. Imagine que pelo fato de tomar uma pílula diária de vitaminas ocorresse a redução da mortalidade geral e de câncer em homens de 30% a 40%. Se esses resultados foram tão impressionantes, por que esse trabalho foi criticado? Então veja, porque esse trabalho gerou um achado aparentemente inexplicável, um grande efeito em homens, tá certo? E uma aparente falta de efeito nas mulheres. No entanto, os autores do trabalho fizeram dosagem inicial no sangue dos nutrientes aplicados e concluíram que essa aparente discrepância de resultados entre homens e mulheres poderia ser explicada desde que os níveis de beta-caroteno e vitamina C nas mulheres eram maior que os do homem no início do estudo. Por quê? Porque as mulheres têm mais disciplina na alimentação, porque as mulheres provavelmente comem mais frutas e vegetais, elas já tinham uma quantidade adequada dessa provitamina A e vitamina C no corpo, por isso não obtiveram tanto resultado contra os homens que provavelmente
não tinham tanta disciplina e tinham menores níveis sanguíneos dessas substâncias e utilizaram muito mais isso que foi dado diariamente. Então, veja só, então esse estudo mostra uma diferença significativamente estatística e importante, né, na diminuição de doença cardiovascular e câncer para homem e mulher. E o espantoso foi feito com 120 miligramas de vitamina C. Para vocês terem uma ideia, se vocês forem numa farmácia convencional, vocês vão encontrar vitamina C na menor dosagem em comprimidos, por exemplo, de 500 miligramas. Depois vocês vão encontrar, que seria um Cevin, por exemplo, o Cevin de 500 miligramas, que é mais de 4 vezes a dose usada nesse estudo. Ou vão encontrar Cebion de 1.000 miligramas, ou de 2.000 miligramas, o Redoxon a mesma coisa. Então, doses enormemente maiores. Quer dizer, foi uma dose muito pequena usada. A vitamina E, a mesma coisa. E essa vitamina E, provavelmente, foi uma das 8 partes da vitamina E. Porque a vitamina E, encontrada na natureza, ela tem 4 tocoferóis e 4 tocotrienóis, alfa, beta, gama e delta tocoferol e alfa, beta, gama e delta tocoferol. Normalmente, os exames são feitos só com alfa tocoferol, que não traz para nós os benefícios da vitamina E completa, como existe na natureza. Então, isso também deve ter diminuído ainda mais o resultado disso tudo. O beta-caroteno, que é a provitamina A, nem todas as pessoas têm a capacidade de transformar essa provitamina A em vitamina A. Então, muita gente não se beneficiou também do efeito do beta-caroteno. Então, olha a importância de saber bioquímica e de saber como utilizar cada uma dessas substâncias minerais ou das substâncias das vitaminas numa forma que seja realmente absorvida. Por exemplo, o selênio ele deveria ser utilizado quelado com um aminoácido, a metionina. Talvez tivéssemos resultados mais expressivos ainda nesse estudo. A mesma coisa acontecendo com o zinco, né? Então, porque se eu der óxido de zinco, ele vai ser muito pouco absorvido e a gente não vai ter os efeitos dele que a gente quer, tanto como antioxidante, no sistema imunológico e tudo mais. Então, olha que interessante. Mesmo um exame mais ou menos já mostra uma diferença estatística tão importante. O segundo estudo importante da literatura médica foi um estudo feito apenas com homens. Acompanhou-se 14.641 médicos americanos com mais de 50 anos por uma média de 11,2 anos, sendo que 1.300 homens já tinham tido câncer antes de iniciar esse estudo, não é? Para um grupo foi dado um comprimido de um multivitamínico comercial de baixas dosagens, por exemplo, como um Centro da Vida aí, né? E para outro grupo foi dado placebo. E os principais achados positivos desse estudo foram redução da incidência de câncer de 27% em quem já havia tido câncer, redução da incidência de câncer de 12%, né, se retirado o câncer de próstata, porque esse continua incidindo bastante, e redução da mortalidade por câncer em 12%. Explicam-se menores resultados nesse estudo em comparação com o anterior pela menor dose de vitaminas administradas. No entanto, se somarmos os dois estudos, concluímos que existem evidências significativas para indicar que o uso de multivitamínicos pode reduzir a incidência de cânceres e a mortalidade em homens. Tá ok? Outra vez, é um trabalho muito mal feito com um polivitamínico que tem doses mínimas diárias, que seria a recomendação diária, que seria para evitar doenças e não, no caso, por exemplo, eu precisaria de 45 gramas de vitamina C por dia para evitar aquela doença chamada escorbuto, que acontecia nos viajantes das caravelas que passavam muito tempo e não tinham uma fruta fresca, não tinham vitamina C no corpo e desencadeavam aqueles quadros de hemorragia. Então, para evitar escorbuto, eu preciso de 45 miligramas por dia. Mas para evitar câncer, para manter o sistema imunológico ativo, eu preciso de mais do que isso. Se esse paciente tem maus hábitos alimentares, come poucos vegetais, poucas frutas, se ele fuma, ele precisa de mais ainda.
Então, o que eu queria que vocês entendessem é que, inclusive, eu faço essa proposta no livro que eu estou escrevendo, seria o segundo manual do proprietário, ainda aguardando por editora, isso, que é um grupo empresarial da indústria farmacêutica, que mesmo o Ministério da Saúde, qualquer grupo se interessasse em patrocinar um trabalho muito bem feito, com vitaminas, com minerais, com antioxidantes, com fitoterápicos, com um grande número de pessoas e por um tempo significativamente importante para que eu pudesse mostrar os resultados que eu e centenas de colegas ao redor do mundo colhemos todos os dias com a aplicação correta da bioquímica. Em dezembro de 2013, foi publicado um grande trabalho do projeto de pesquisa agrupada pós-câncer de mama, que fez uma meta-análise de 4 estudos realizados apenas com mulheres que foram tratadas de câncer de mama e que receberam um multivitamínico. Dessa forma, conseguiu-se agrupar para análise 12.019 mulheres, acompanhadas por um período de 1 a 5 anos após o diagnóstico de câncer de mama. E os principais resultados positivos desse estudo foram: o uso de antioxidantes associado a multivitamínicos reduziu a mortalidade geral em 21%. E o uso de um multivitamínico sem estar associado a minerais reduziu a mortalidade geral em 16%. Então, com esse trabalho, podemos concluir que os multivitamínicos têm um efeito preventivo comprovado tanto em mulheres quanto em homens, reduzindo a incidência total de câncer ou a recidiva desses de quem já teve câncer, e assim reduzindo a mortalidade geral. O que a gente considera hoje, então, as dificuldades nas pesquisas dos multivitamínicos, as dificuldades de comprovação científica da eficácia preventiva do uso diário de um multivitamínico na população geral. Acontece pela complexidade e multifatoriedade envolvidas. A primeira questão é a composição adequada de um multivitamínico, que eu acabei de falar com vocês, não é? A quantidade de cada um deles, se eles estão sendo utilizados na forma que ele é realmente absorvível ou não. Por exemplo, se eu der a vitamina B12, cianocobalamina, ela não é a forma ativa da vitamina B12. Ela precisa ser transformada pelo corpo por uma enzima em metilcobalamina. A metilcobalamina, sim, vai realizar os efeitos da vitamina B12. A mesma coisa com o ácido fólico. Se eu der o ácido fólico, ele não vai ter efeito nenhum. Ele vai ser metabolizado em metilfolato, e o metilfolato, sim, vai ter os resultados que a gente quer. Então, tem pessoas que não têm a capacidade, não têm essas enzimas para transformar essas vitaminas na forma ativa. Por isso, talvez um trabalho muito bem bolado tivesse que ser feito com essas vitaminas na forma ativa já, contando que muitos participantes não teriam a capacidade dessa transformação enzimática. Além das doses adequadas e além de uma combinação adequada. Então, se eu quero aumentar uma substância que chama glutatión, que é o antioxidante mais importante que o nosso corpo produz, né? Então, para aumentar esse glutatión, eu vou precisar de selênio, eu vou precisar de zinco, eu vou precisar de cobre, mas não adianta eu dar esses minerais na forma de óxido de selênio, óxido de zinco, porque nessa forma nós sabemos que a absorção é mínima. Então eu não vou conseguir aumentar a minha produção do glutatión. Então eu teria que dar isso numa forma que fosse absorvida. Outra coisa importante, vocês têm ideia que além do efeito antioxidante, muitas reações no nosso organismo dependem dessas vitaminas. Por exemplo, o meu sistema imunológico precisa de vitamina A, precisa de vitamina C, o meu e o seu, obviamente. Precisa do mineral zinco para estar funcionando otimamente, prevenindo
que contraíamos infecções fúngicas, viróticas, bacterianas, que células tumorais que estão todo dia se manifestando no nosso organismo fossem aniquiladas, fossem eliminadas. Então, eu tenho, para ter um sistema imunológico, eu estou precisando dessas substâncias. Agora, uma pessoa que come batatinha frita todo dia, toma refrigerante na latinha, esse é o almoço. O que eu estou dando para essa pessoa ter um sistema imunológico ativo? Para a tireoide, que é a glândula que comanda o metabolismo basal do seu corpo, que é o hormônio master do dia, ela não trabalha sem o iodo como mineral, sem o selênio como mineral. Então eu precisaria estar dando para a minha tireoide funcionar adequadamente selênio, mas selênio numa forma absorvível, iodeto numa forma absorvível. Então tudo funciona com os minerais e com as vitaminas nas formas ativas e na quantidade adequada, e isso é individual para cada pessoa. Vocês têm ideia de como um diabético se beneficia com a utilização de 2 minerais, como o cromo e o vanádio, que melhorem muito a eficácia da insulina? É simples, pegar um grupo de pacientes diabéticos que estão tomando só remédios antidiabéticos tradicionais, ortodoxos, e associar a esse grupo uma quantidade de cromo, mas de uma forma absorvível, como cromo picolinato, né, o vanádio complexo, e observar, depois de alguns meses, a melhora no diabetes dessas pessoas. Assim também como o magnésio na hipertensão, o magnésio no diabetes, como eles se beneficiam de estar com níveis intracelulares adequados desse mineral. Mas esse mineral também tem que ser de uma forma que seja absorvível, ou na forma quelada com aminoácido, ou na forma de aspartato de magnésio. Se eu quero mandar esse magnésio para o cérebro na forma de treonato de magnésio. Então, essa é a importância. Quando alguém patrocinar, subsidiar um trabalho de vulto que seja bolado por pesquisadores que conhecem profundamente a bioquímica, a fisiologia humana, e esses trabalhos forem realizados seriamente, com um número grande de pessoas e por um prazo importante, os resultados vão ser, obviamente, muito maiores do que desses 3 trabalhos que eu mostrei para vocês, que é justamente o que a gente vê na prática diária. A mesma coisa com uma outra vitamina que age como hormônio, que é a vitamina D. Quando você leva para níveis ótimos a vitamina D no indivíduo, em torno de 50 a 70, você melhora o diabetes dessa pessoa, você melhora a hipertensão dessa pessoa, você ajuda essa pessoa a melhorar o metabolismo e perder peso, você melhora o sistema imunológico dessa pessoa. Então, a importância da utilização dos minerais, das vitaminas, quando administrados na forma correta, na dose correta e individualmente para cada pessoa, são inestimáveis. Isso eu queria que vocês tivessem plena consciência. Pessoal, eu queria dar um alô para quem está sintonizando agora a nossa Mundial. Esse programa é o projeto Manual do Proprietário. Quem não tem ideia ainda do que se trata, uma ferramenta útil é o youtube.com. Vocês vão ao youtube.com, coloquem lá a barra Dr. Edmond Saab Júnior, ali vai abrir inúmeros vídeos, inclusive esse, se você não teve a oportunidade de ver esse programa, para você poder anotar, pesquisar, conversar com amigos na área de saúde, tirar dúvidas e começar a pôr em prática o mais rápido possível essas dicas do Manual do Proprietário. O nosso link para contato é o e-mail da Rádio Mundial, que eu queria que vocês anotassem, que é radiomundial@radiomundial.com.br. Repetindo, radiomundial@radiomundial.com.br. Então enviem suas sugestões de pauta, dúvidas para cá, e a nossa diretora de jornalismo, a Samira Chaine, prepara isso para mim com muito carinho, e aí eu torno o nosso programa muito mais interativo e agradável para cada um de vocês. Eu queria desejar a todos uma semana muito maravilhosa, de paz e saúde, e terça-feira que vem estamos juntos, pessoal. Abração a todos, tchau, tchau.